Você está no Comente Bíblia e retornando aqui aos nossos trabalhos, quero agradecer a você que permanece conosco aí, inscrito em nosso canal. Desejar também que você tenha um ano novo cheio da bênção do Senhor, totalmente recheado de bênçãos sem medida, que o Senhor possa realmente estar lhe conduzindo esse ano a novas experiências. Bom, no versículo 14 de Romanos 3, vai continuar dizendo da natureza humana, né? A sequência que foi iniciada ali no versículo 10. Injustos, não buscam a Deus, desviados, inúteis, que não fazem bem, língua enganosa, venenosa, boca cheia de maldição, amargura, etc. E versículo 15 ainda continua: seus pés ágeis para derramar sangue. Provérbio 1,16 e Isaías 59,7, né? Pés que deviam seguir o caminho do Senhor. Salmo 119, verso 32. Os pés que deveriam estar no caminho seguindo o Senhor são ágeis para exercer vingança ou fazer maldade, né? Certo? Verso 16 vai dizer que ruína e desgraça marcam os seus caminhos, né? Ruína e desgraça. Não basta não, bastava só um, ou ruína ou desgraça, que é muita coisa, né? Mas está aí, é o que está acompanha, né, a ação do homem sem Deus, né, vencido pelo pecado. É uma marca visível da impiedade desse homem, certo? Quanto mais males causam, mais profundo eles vão no abismo da devassidão do pecado, né? Versículo 17 e 18 é a mesma coisa, vai concluir ali dizendo da maldade do homem que resolveu viver sozinho, andar sozinho, certo? No 18 conclui dizendo que aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse aí já cansou, ele tentou servir a Deus, mas aí não entendeu que, independente de estar servindo a Deus ou não, o sol nasce para todo mundo, a chuva quando vem é para todo mundo, o ar é para todo mundo, tá? Da mesma forma, na vida natural, as desventuras acontecem para todo mundo. Então, alguns que se frustram dizem: não adianta temer a Deus, porque continua acontecendo muita coisa ruim comigo. Adianta sim. Adianta porque Jesus não falou que... ele não prometeu que você não ia ter problema. Ele prometeu foi que estaria com você. Tá? Não é inútil temer a Deus, não. Se eu temo ao Senhor, Ele ouve a minha oração. Se eu temo ao Senhor, Ele vai comigo, Ele vai estar comigo quando eu preciso. Mas se não teme a Deus, como é que Ele vai escutar nada? Não tem como não. E aí, quando chegamos ao versículo 19, meu irmão, começa dizendo: sabemos que tudo que a lei diz, ela está dizendo para aqueles que estão debaixo da lei. E vamos dizer o seguinte: tem muita gente achando que a Bíblia foi escrita para poder guiar todas as pessoas do mundo. Quem dera fosse. Então, a Bíblia é para reger a vida daqueles que observam a Bíblia. A Bíblia ela é uma carta de Deus aos que têm uma aliança com Deus. Ela é uma bússola moral, espiritual, é uma bússola para aqueles que resolveram andar após Cristo. Quem não tem nada com Deus, não deve nem olhar, né? E se olhar, não tem inspiração do Espírito. Vai continuar cego, lendo como quem lê um jornal. O seguinte, essa é uma questão lógica que ele está abordando aqui. A lei, quando ela fala alguma coisa, ela fala para aqueles que estão debaixo da lei. Para que toda boca se cale, todo homem esteja sob o juízo de Deus. Como assim? Nenhum homem é perfeito. Então, é isso aí. Se eu sou condenado pela lei, eu tenho que pedir pela misericórdia. Misericórdia, meu Deus, né? Mas as pessoas, aqueles que querem ser justificados mediante o cumprimento da lei, mesmo sabendo que ninguém jamais cumpriu totalmente, né? Então a lei define o juízo, é ela que define a punição aos que estão sob ela, né? Advertindo-os das penalidades caso se cometam infrações. O que fazemos quando somos flagrados em uma ação indevida? O que nós fazemos? Negamos, discutimos ou nos defendemos? É isso que nós fazemos. Rapaz, isso aí é punível. Aí a pessoa diz assim: não, mas não fiz nada não. Né? Ou então discutimos: rapaz, é o seguinte, eu precisei fazer isso, mesmo sabendo que era errado. Ou então a gente se defende atacando. E você, que já fez pior do que eu?
O caso aqui é que, diante de Deus, não há argumento. O melhor homem é pior do que um espinho, e o pior deles é pior do que um feixe de espinhos. Né? O melhor que se faz diante de Deus é ficar calado, reconhecer o pecado e apelar para a misericórdia. E é o Senhor que cubra com o sangue de Jesus. E realmente se render de todo o coração ao Senhor. Então, no mundo todo, todo ser humano erra, todo ser humano peca. Tanto faz ser judeu ou gentil, muito religioso ou nem gostar de religião. Todos estamos debaixo desse jugo, né? Então estamos sujeitos também ao juízo do grande Deus. No versículo 20 de Romanos, capítulo 3, diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ok? Ou seja, por mais que nós cumpramos a lei, o máximo zelo que nós tivermos, iremos falhar em algumas coisas. Toda obediência à lei, né? Essa obediência nunca vai ser total, mas toda obediência que nós prestarmos à lei não poderá nos tornar justos aos olhos de Deus. Bom você comparar aí Romanos 7, do 7 ao 10, com isso que nós acabamos de falar. Romanos 7,7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem lei o pecado está morto. Antes do pecado, antes da consciência, antes, eu vivia sem lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. No versículo 21 de Romanos 3 vai dizer: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas, da qual testemunham todo o Velho Testamento. Anote aí Gálatas 2,16, tá? Então, do versículo 21 ao 29, há uma maneira de nos declarar inocentes. Se confessarmos os nossos pecados, se nos submetermos a Cristo. É assim que o Senhor vai nos ver como, não como inocentes, mas uma dívida paga, né? Inocentados. Tá bom? Porque Jesus estava pagando ali o valor, o preço devido. Tá ok? Ele estava cumprindo em meu lugar a minha condenação. Tá ok? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Somos iguais nesse quesito. Todos falhamos, independente da gravidade do pecado. Qualquer pecado conduz à morte, separação espiritual de Deus. Porém, em Cristo temos o perdão para todos os tipos de pecado, sendo exigido de nós apenas o arrependimento. No versículo 24 de Romanos 3 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Os justificados aqui declarados não culpados. Verso 25 diz: Deus o ofereceu como um sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o versículo 26, tá bom? Versículo 26 de Romanos 3. Pronto. O sacrifício de Jesus, esse versículo 26 aí, né, é a demonstração da justiça de Deus. Nossa geração não pediu para nascer sob a influência do pecado, na carne da gente, né? Porém, em Cristo, Deus nos dá a oportunidade de retorno ao estado e local, o status original de comunhão com o Criador por meio de Cristo Jesus. Ok?
Versículo 27 vai dizer: onde está então o motivo de vanglória? Onde está o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Se você precisa de fé para ser salvo, você vai se vangloriar de quê? Ah, eu já estou salvo, porque eu tive fé, o Senhor me salvou. Que isso? Verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Muitas religiões têm como princípio a prestação de favores ou forma de procedimentos impostos para que o homem obtenha o favor do seu Deus. Conosco aqui é diferente, não é? O Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que neles confiam. Tá bom? Eu não tenho que dar alguma coisa ao Senhor, eu tenho que lhe dar. Versículo 28 aí. Sustentamos que o homem é justificado pela fé. O cristianismo declara que o favor do Senhor, essa salvação, independe das obras. Mas as obras, boas obras estão aí para que andemos nela. Né? Ele pagou tudo, logo o seu favor tem a ver com ele. O homem que cumpre a lei não terá que ser perseguido por isso. Ele será elogiado. Porém, isso não o isenta da condenação do pecado. Por quê? Mesmo o cara que é cumpridor da lei, ele peca. Terminando aí do versículo 29 ao 31 de Romanos 3, começa dizendo: ei, Deus é apenas dos judeus? Claro que não. Né? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? Também não. De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Olha aí. Quando a gente fala que Jesus estava na cruz dizendo assim, está quistado, está consumado, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: ele cumpriu tudo. Ah, ele cumpriu tudo a lei? Não, ele cumpriu tudo a respeito do que do que estava escrito a respeito dele. Ele cumpriu todas essas coisas. Né? E então, dentro do propósito do Pai, o Pai tinha, o Deus nosso Pai, Yahvé, né? Tinha já determinado que ele fosse a oferta oferta aceitável, Cordeiro Santo. Ok? Então a gente quer concluir aqui o capítulo 3 de Romanos dizendo para você que é o seguinte: quando Deus fala para você se render e se entregar, ele já fez isso antes. Ele entregou o próprio filho dele. Você acha que foi fácil? Ele se entregar, se render, entregar a própria vida, sem ter cometido nenhum pecado. Foi um negócio doido, injusto demais. Né? Então, a gente só vai ter vida se a gente reconhecer isso. Né? Se a gente puder se render e entregar a nossa vida ao Senhor. Para que Ele possa dar a direção, a provisão, a proteção para nós. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Fique comigo. Logo, logo nós postaremos outro vídeo com Mente Bíblica.